Ok, esse é o terceiro episódio do CUT. Eu sou o Chinela. Eu sou o Rula. E hoje E a é... gente vai fazer. Não, eu falo Meu Ok, Deus. vale. Hoje a gente vai fazer o, o episódio de um livro de poesias que foi o mais votado no vídeo do último podcast, com um total de um voto. Assim, as urnas teoricamente fecharam depois de um voto, então... A gente vai fazer de um livro de poesia chamado Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, do grande Pedro Salomões. Eu acho que a gente tem comentado, no último podcast a gente chamou o livro de Eu Tenho Sérios Problemas Mentais, então erro nosso. E a crítica que a gente fez sobre o título também acaba se tornando inválida, mas eu ainda defendo que se você publicou, eles já não são mais poemas mentais, então o título é meio merda. Se vocês me dão licença agora, só para fazer o jabá do livro, afinal eu gastei dinheiro com ele, eu quero que vocês se fodam e gastem dinheiro com ele também. Eu vou ler para vocês a introdução. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença a seu coração, pois sinto que a relação que vamos criar a partir de agora é muito forte. Eu escrevi nesse livro as poesias sobre os lugares mais íntimos em mim, aqueles lugares que são tão profundos que até eu mesmo só consigo visitar às vezes. Estou me apresentando para você como sou, sem rosto, sem voz e sem cheiro, apenas ideias, e tudo que sou são ideias. Lindo. Neste momento, uma voz está lendo essas palavras em sua cabeça, dentro da sua imaginação. No caso, a voz é minha, tá? Só que eu tô lendo. E já não é mais a minha voz. Eu não sei como ela é, mas espero que seja doce e suave. Seus pensamentos estão dançando com os meus. E já não sei mais onde eu termino e você começa. E essa é a relação mais íntima que já tive com alguém. Olha que fofo, que lindo, que maravilhoso. Assim, eu acho que a mesma coisa acontece quando você escreve qualquer mensagem pra pessoa. Então acho que as relações desse cara também é merda, né? É tipo isso, mas se você se der o trabalho de ler os poemas dele, você vai ver que esse texto, na verdade, está muito coeso com o resto das coisas que ele escreve. Existe a possibilidade de que os poemas são bons e que eu e o Chinelo somos cínicos, mas a gente não vai discutir essa possibilidade porque ela é errada. É rara a possibilidade de eles serem bons. A gente é cínico. Tá? Então, Chinelo, o que você achou Hum. desse maravilhoso livro de Pedro Salomão? Olha, eu diria que teve das suas 190 páginas. Assim, a gente não leu o livro todo, nos inspiramos no nome do autor e dividimos ele ao meio. Foram ler as primeiras 90 páginas, eu li o resto. E das livros de 190 páginas, tiveram acho que 3 poemas que eu gostei mais ou menos, assim, e o resto é uma merda. Você gostou de 3 poemas, cara? Tem um que eu acho que eu achei meh. O resto é só lixo. Eu acho que teria como melhorar, e para exemplificar a qualidade dos poemas, eu quero recitar o que mais me tocou, que foi: tem dias que acordo feliz, tem dias que acordo triste. O que posso fazer? Está publicado, gente. E ele me toca porque, assim, se você algum dia pensar que, porra, publicar um livro é um negócio foda pra caralho, você tem que ser muito bom pra conseguir que uma editora te pague e publique seu livro, não é. Pedro Salomão conseguiu com isso. Você também pode. Chinelo, frente Hum, hum, à, à sua recitação, eu quero recitar um poema aqui por que favor. acho que é parecido. Só quando sei que também estarei sozinho amanhã, me sinto sozinho hoje. Ponto. É isso tudo. Tá bom? E eu gostaria de chamar a sua atenção para uma grande crítica literária chamada Tainá Ferreira Lima, que comprou esse livro na Amazon e colocou o review dela na Amazon. Ela dá 1 estrela. Tinha uma expectativa que não foi atendida. Esperava mais conteúdo, mais poemas. Uma folha inteira com no máximo 5 linhas deixou a desejar. Olha, isso aqui é uma crítica. É a primeira vez que eu tô vendo crítica negativa, porque no Scoob não tem crítica negativa. No Goodreads, eu fui ver as notas do livro. Ele tinha 8 notas, agora tem 9. Mas eles tinham 6, 5 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas. E agora tem 1 estrela que é meu. Né? Porra, na Amazon ele tem 74% de 5 estrelas. Porra, Com 16 comentários. Porra. as pessoas têm muito pouca expectativa de um livro, né? Ah, mas tem algumas críticas aqui que são boas.
Por exemplo, a Sabrina Fernandes, assim como o livro, tem uma crítica muito curta. Poucos poemas. Muito espaço em branco. Ó, isso é quase um poema do Pedro Salomão. Se ela tivesse dado um enter entre poemas e espaço, já dava. Esse livro é muito bom, cara. É legal que o Pedro Salomão, ele tem exatamente a cara que eu imaginava dele, assim, depois que eu fui ver. Ele é um cara branco de cabelo grande e barba. Até aí eu sou tudo isso, exceto branco. Com o cabelo amarrado. É. Com No cara topo. de ser classe média alta e querendo ser, qual que é o nome? Artista pra impressionar as menininhas. E impressiona, né? A maior parte das pessoas que leram esse livro, baseado nas reviews, é mulher. É mais que mulher é menina. Eu não poderia dizer melhor eu mesmo. Pois é. Então, mas caso você tenha uma idade acima de 14 anos, talvez você não goste muito de Pedro Salomão. Então, vamos trazer alguns dos poemas dele para Pera, comentar. eu quero chamar uma outra crítica da grande Isabela Bovo, também no Amazon de 4 de dezembro. A crítica é: comprei sem querer. Estava com o dedo em cima do botão. Compre com um clique. Quando terminei de ver a amostra e não consegui cancelar a compra na hora. Acabei lendo, mas não achei nada demais. É ok, mas não surpreende. Resumo: passatempo. Eu acho que isso define muito bem o livro se você olhar a ele com muita boa vontade, assim. Ah, sim. Eu acho que o livro é uma ótima comédia. Se você está procurando um livro de poemas, eu acho que assim, talvez fica nos clássicos. Né? A coisa que eu mais gosto dele é que nas poesias que são longas, você chama de poesia porque ela tem estrutura de poesia, né? Tem verso. Mas se você cortar os enter e botar numa frase, é um texto corrido de boa. A maioria delas corta em momentos aleatórios, assim, não tem uma justificativa real do porquê ele está cortando ali, mas para iniciar os poemas dele, eu queria trazer um que é: o que a pessoa fala não me interessa tanto. O que eu ouço é o que ela quis dizer. O que está por trás do que foi dito me interessa mais. Minha interpretação das coisas é sempre o que ela queria que eu sentisse quando disse aquilo. Existe sempre um porquê disse, antes do que se diz. E é por isso que a gente vai analisar o que ele quer dizer em cada um dos poemas. Então, Chinelo, o que você acha que ele quer dizer? Não, esse eu não acho que ele queira dizer nada mais do que disse aqui. Tem outros, por exemplo, como: se você está triste, não precisa ficar triste por estar triste. Tudo bem ficar assim, às vezes. Às vezes, no caso, em negrito. Isso é outra coisa, ele coloca negrito nos poemas, por caso você seja idiota demais para entender qual é a parte importante. Ele tá ali para te ajudar. Então, ó, acho muito interessante isso. Você não precisa ficar triste. Tudo bem ficar assim às vezes. Então, eventualmente, o tempo que você está triste anula a razão para você estar triste. Depois, se você ficar triste por muito tempo, não pode mais. Agora você pode ficar triste por estar triste, você tá errado. E se a razão pra você ficar triste é que você está triste porque a partir de um tempo de ficar triste você não pode mais ficar triste? Ah, se fodeu. Vai acertar com Pedro Salomão agora, seus sentimentos são inválidos. É que eu gosto de uma característica boa boa pra gente dos poemas de Pedro Salomão é que ele gosta de estragar os próprios poemas. Então um poema que seria meh fica só ruim depois que ele estraga. E ele gosta de estragar isso com PS no final de cada poema. PS é uma forma de você colocar em cartas coisas que você esqueceu de colocar quando você estava escrevendo e você não quer escrever a carta inteira de novo. Quando você faz isso no computador é meio zoado, diga-se de passagem. Quando você faz isso no poema é muito zoado. E por isso eu queria trazer um dos poemas que eu gostei, que foi: olho ao meu redor e vejo as mesmas paredes de sempre. Nesse momento só eu existo no universo de vazio. Ele é ok. Eu teria enxugado mais o poema, mas logo em seguida ele tem um PS. Insônia, minhas expectativas não me deixam dormir. Tomar no seu cu, Pedro Salomão. Por que você odeia tanto o que você faz? A melhor parte é que eu falei que eu ia ler até a 90, eu li a 90 e ia falar desse poema agora. Esse foi um dos poemas que eu gostei, até o PS. Inclusive, a gente não tá aqui no Cult só para criticar, a gente também faz crítica construtiva. Então, assim, quando você, Pedro Salomão, que eu sei que você tá ouvindo, nosso ouvinte desde o primeiro episódio. Ele já mandou carta de admiração pra gente. Pois é, né? Eu não sei nem minha caixa postal, mas ele mandou carta pra gente. Mas assim, quando você, Pedro Salomão, pedindo, achar que você precisa colocar um PS no seu poema, faz o seguinte:
por um momento, se levanta, vai fazer outra coisa, vai dar uma caminhada, vai nadar, vai assistir televisão, deixa dar um tempo, 2 dias, aí você volta pro seu poema, você relê, e aí agora você reconsidera. Eu realmente preciso de um PS? Se a sua resposta for sim, você faz de novo até ela virar não. Você achou algum PS que fosse necessário? Ah, não? Teve um PS que eu coloquei num dos poemas que eu escrevi que eu achei necessário, mas porque ele muda o sentido do poema depois. É isso que o seu PS devia fazer. Se ele não vai adicionar porra nenhuma, você não coloca. Eu vou ler um poema com PS aqui. Por favor. Uma árvore não é só a luz do sol. Ela passou pelo adubo, pela chuva, pela seca, pelo vento, pelo medo de não conseguir crescer. Talvez alguém a tenha arrancado do chão quando estava no meio do caminho, mas ela conseguiu alcançar a terra com suas raízes de novo. Ela é todo o processo que levou para ser o que é. E aí, caso você seja retardado, próximo verso está em negrito. Tudo tem seu papel no nosso amadurecimento. É tipo lição de moral, caso você não tenha pegado logo de cara. Você Moral da entende? história, né? Moral da história. É. E só pra caso você não tenha certeza, PS, cada planta cresce no seu tempo. Eu pensei que a última frase já era o PS. Não, tem outro depois. O Pedro Salomão é muito inclusivo, ele te ajuda se você fala no alfabeto funcional. Acho que se você fala no alfabeto funcional, você não nem tá lendo o livro. Tem outro poema que eu acho muito bom aqui, que, assim, se eu fosse uma pessoa cínica, errada, eu falaria que é um desperdício de papel. Mas como eu sou quem sou e eu gosto de ver o lado positivo das coisas, eu acho que você sempre pode queimar pra ficar quentinho. O poema é: mentir é fazer uma dívida com o tempo. Darei de novo. Mentir é fazer uma dívida com o tempo. Então, eu pensei que tinha mais alguma coisa. Acabou aí mesmo? Agora, lendo pela terceira vez, mentir é fazer uma dívida com o tempo. Se você acha isso clichê e bosta, é porque é. Se você colocaria isso em cima da sua frase, na sua foto de Instagram, eu tenho uma surpresa pra você. Você é clichê e bosta. Mas agora, se você consegue publicar um livro em que isso ocupa toda uma página, cara, parabéns, você é um gênio. Assim, eu tenho as dúvidas se o livro é uma grande piada. Assim, é um grande livro dadaísta em que ele está tentando empurrar as barreiras do que o editora considera conteúdo mínimo para ser um livro. Aí ele vai enxugando. É uma crítica, né? Tipo aquele filme da tinta secando. É que nem livro de youtuber. Assim, tá, melhor que livro de youtuber. Mas aqueles livros de youtuber que não tem porra nenhuma aí, é uma você que não entendeu, é uma crítica dadaísta. Ele vai mostrando o quão pouco conteúdo você pode colocar dentro de um livro e ainda conseguir publicar como livro. Assim, é shitposting fora da internet. Pois é. Tem outros poemas aqui muito bons, como: se você soubesse o poder de suas palavras, sairia distribuindo elogios, como quem entrega panfletos. Nunca mais diria coisas do tipo: preferia você do outro jeito. Eu acho interessante por duas coisas. A primeira é que, se você já viu alguém entregando panfleto na rua, as pessoas geralmente não pegam. Então, talvez essa analogia não seja muito interessante, Pedrinho. A outra coisa é: você parece o tipo de cara que assovia pra mulher na rua. Eu não sei se era esse o tipo de coisa que você tá tentando passar, mas parece o tipo de gente que passa mulher e fala: ô gostosa, te chupava toda. Ah, ele é um homem branco. Eu também, mas não faço isso. Ah, mas você tem probleminhas mentais, né? Você tem poemas mentais. Você já tomou seus 3 remédios hoje? Não, porque se eu tomar o terceiro eu vou dormir, eu só tomei 2. Justo. Mas eu tenho a impressão que... Eu acho que você também, obviamente, tem essa impressão. Que ele pega frases que, sei lá, alguém te diz no Facebook, no comentário, quando você faz um post falando que tá sad, ele Triste. corta. Você esqueceu a palavra triste? Ah, línguas são difíceis. Ok. E ele só corta em momentos aleatórios e fala que é um poema. Inclusive, tem um grande autor da literatura brasileira, chamado Marcelo Abreu, que fez um poema sobre isso. Você gostaria de dividir o poema de Marcelo Abreu, Chinelo? Qual? O dividir frase emocional em verso não o torna poesia? Exatamente. Eu vou ler, só para ilustrar, eu vou ler um poema de Pedro Salomão aqui.
Você sempre coloca as outras pessoas na sua frente, sempre está disponível para ouvir, amar e resolver os problemas delas antes dos seus. Mas esquece que dentro de você também tem alguém que merece cuidado, carinho e atenção. Se priorizar às vezes não significa ser egoísta, significa que você sabe que para ajudar os outros você também precisa estar bem. Me diga, Chinelo, isso é um poema? Não, é uma frase do Facebook, apesar que eu acho interessante você ter trazido ela, porque nos reviews no YouTube que eu vi do livro, a menina que estava fazendo review usou esse poema como exemplo de um bom poema. Então, é complicado, né? Eu Ai, acho, eu acho que é meio óbvio agora falar que nós não somos a audiência para esse tipo de livro. assim, eu acho que se tem alguém que gosta e alguém que não gosta desse poema, alguém tá muito errado e essa pessoa não sou eu. Pois é, né? Por processo de eliminação, você pode chegar a uma conclusão. Consigo imaginar indo na livraria, abrindo uma revista Capricho, caso elas ainda existam, e vendo um artigo do Você se cuida? E essa sendo o primeiro parágrafo do artigo. Ó, eu não posso dizer nada porque eu nunca li a Capricho, eu não sei que coisa tem nela. Eu imagino que isso seja verossímil. Porra, Chinelo, você nunca leu uma Capricho, você quer falar mal de Pedro Salomão comigo, mano. Ah, eu acho que assim, eu não li Capricho, mas eu li poesia. E é aquela coisa, né? Você não precisa ser um piloto de helicóptero pra ver um helicóptero cair no chão pegando fogo e dizer, nossa, tem um negócio errado aí. Logo Então, depois desse do distribuir elogio, eles botam elogia, tem o certificado de que a pessoa acredita ser quem realmente é. Definitivamente passa na rua, vê a mulher e fala, nossa, que bunda, hein? é nada, o moleque tem um poema feminista aqui, deixa eu tentar achar. É legal que tem uns poemas edgy também, né? Tipo, parece aquele adolescente querendo ser legal. Ah, sim. Tipo, amor é uma perda de tempo, mas o tempo é mesmo pra ser perdido. É só isso. Acabou. Pois é, mas tem outro que eu gostei muito, que foi, não por causa do poema, mas o contexto dele, que é, nossas bocas se desgrudaram e voltamos à realidade da balada que estávamos. E não sabia seu nome, disse em seu ouvido, esse não precisa ser nosso último beijo. E não fazia ideia de que essa frase mudaria minha vida. Então eu gosto muito desse porque a página seguinte é eu sinto falta de me derramar para você. Em nossas longas conversas, você tinha acesso a lugares que só você conhecia em mim. Agora eu engulo seco as novidades da minha vida. Então, assim, essa mudança da vida dele durou uma página, né? Aliás, tem um PS nessa mensagem que escrevi e não enviei. Chinelo, você sabe o que você pode fazer pra todo mundo te falar que seu podcast é uma bosta, que ele é um fracasso? Hum, Você tem que falar que não precisa ter medo de fracassar. O sucesso é um fracasso que deu errado. Isso é Pedro Salomão. grande pedra. Grande Pedro. Ele parece alto, na real. Imagina. E E tem um aqui que eu achei interessante porque ele repete a introdução do poema duas vezes. Assim, ele começa um poema. A minha insegurança é tanto que quando tenho uma boa ideia, não consigo sentir o mérito. Sinto que copiei a ideia de alguém que mora dentro de mim. Acredito que isso não acontece com tanta frequência, né, Pedro? Mas aí ele tem outro poema que é A minha insegurança é tanta que quando eu morrer, eu vou procurar a vida para pedir desculpas. Bom, eu não sei sobre a vida, Pedro, mas se você quiser pedir desculpas pra gente por ter feito por ter lido esse livro, você pode mandar um e-mail para podcastcult@gmail.com. Estou esperando o pedido. Chinelo. Sim. Mas o que eu gosto é que esse cara ele faz referências a obras clássicas literárias. Por exemplo, ansioso ou entusiasmado, apaixonado ou desapegado, autoestima incrível ou me sentindo uma barata. Clara referência a Franz Kafka. Querer a multidão ou querer ficar no quarto. Nosso coração é mais pêndulo que linha reta. A vida é um pêndulo que caminha. Ó. Ó, um pêndulo não é reto? Não, teoricamente um pêndulo, por causa da rotação da Terra, ele vai fazendo um círculo, só que demora 24 horas. Ah, não, mas o pêndulo, ele é reto. Ah, ele é reto, sim. Como você tá comparando um pêndulo com uma linha reta? Olha, isso é poesia. Lindo. Eu também não tenho. Não sei, a gente não se ajusta ao passar do dia, talvez. Mas quando uma poesia toca você, não te faz avançar, te faz retornar. É só isso. É só isso. Entendi. Ou também poemas ótimos como Se Apaixonar já trouxe tanta dor de cabeça que quando lemos um poema de amor e a paixão resolve entrar em cena dentro da gente, todos os outros sentimentos viram os olhos e fazem cara de af.
Bom, Pedro, não foi a paixão retornando, eu realmente não gostei do seu poema. Foi por isso que eu fiz essa cara. Eu acho que os outros sentimentos dentro dele podem ser as outras pessoas que ele disse que existem lá. E que elas são simplesmente mais sensatas e estão falando, não, cara. Pois é, né? Esses outros sentimentos são o que? Bom gosto, senso Noção comum, estética. pegando na sua mão e falando: Para de escrever, gente. Tá? Já deu, Pedro. Vamos fazer outra coisa? A gente não pode criticar muito Pedro, porque ele também tem um outro poema que é: chamar a pessoa de burra é a maior das covardias, porque você não está ferindo uma coisa que se possa avaliar. Na verdade, você está atingindo o modo que a pessoa se vê. E o modo que a pessoa se vê é tudo que ela tem. Coisa que escrevi com lágrimas nos olhos. Você acha que ele mostrou o poema pra alguém? Aí, nossa, cara, você é muito burro. Aí ele foi correndo pra casa. Chamou a pessoa de burra! Eu nunca mais disse pra fazer! Tá vendo uma coisa? Você tá atingindo o modo como você vê! Eu totalmente imagino o Manolo fazendo isso. Pois é, mas então. Eu queria só falar que, obviamente, tem uma crítica muito fácil que a gente pode fazer a Pedro Salomão, que é nossa, isso é tão bosta que eu fazia. Só que assim, obviamente, isso tem a réplica do mas você não fez. E por isso nós temos a réplica. Nós fizemos, sim, dessa vez. E agora a gente tem um jogo. Cada um de nós escreveu 15 poesias. Ou mais. Ou mais. Você escreveu 20, viu? Eu escrevi mais agora, então. Ok. Então, cada um de nós escreveu poesias baseadas no estilo do Pedro. E nós vamos apresentá-las juntos com poesias dele. E agora começa o jogo de que você tem que adivinhar se a poesia é nossa ou é do Pedro. Não, e no caso... Não só isso, mas um tem que adivinhar a poesia do outro. Isso, porque, baseado em Salomão, nós dividimos o livro pela metade. Então, Chinelo, você quer falar o seu primeiro? Também, obviamente, vou falar poemas dele no meio dos meus. Então vamos começar logo. E, bom, como não é um filme, a gente não tem drinking game. Então, você pode participar do jogo. Toda vez que você errar de quem é o poema, você bebe. Toda vez que você acertar, você bebe mais. Bom, fica a seu critério. Então, começa, por favor, Chinelo. Eu escrevo porque as ideias são mais importantes do que eu. Eu leio porque eu sou mais importante do que as ideias. Isso é meu ou dele? Pedro, é Pedro. Isso é Pedro. Porra. É tetra, caralho. Minha vez. A vida tanto lhe pode dar o melhor como o pior, mas é você quem escolhe aquilo que vai permanecer ou ficar para trás. Isso é o Pedro? Não. Isso eu procurei frases no Google Imagens. Por uma liderança de 1-0, vai eu. Tá, próximo. Seu sonho não é ilusão, é um grito de socorro da voz do coração. Isso é seu, ele não usaria ilusão. Isso é meu. Aê, porra. Mas no caso, ilusão também não é minha. Isso foi uma frase de caminhão que eu ouvi. Seu sonho não é ilusão. Aí eu falei, que rima com ilusão? Pois é, eu botei o grito de socorro da voz do coração. Quando você abre a geladeira, se lembra que, às vezes, o frio do freezer queima mais que o fogo do fogão. Isso é seu. Bosta. Esse é meu. Você consegue achar inspiração aí? Eu consigo. Acho que a gente vai ter um problema mais na frente. Pra quem não entendeu a referência, isso é um episódio de Family Guy. É o episódio em que o filho do... Qual que é o nome do cara? Joe? O filho do Joe volta do Iraque. Ele vai ler a poesia dele na mesa de jantar e o Brian, que é o cachorro, fala: se eu acertar um verso desse poema, você não lê essa bosta pra gente. Ele é desafiado, ele aceita e o Brian chuta alguma coisa como: nesse poema tem que o fogo... que o gelo... O gelo queima mais que o fogo. Que o gelo queima mais que o fogo. E o cara senta na mesa, de volta à mesa sem ler o poema. Vai, esse tá bom. Esse tem cara de Pedro Salomão, não tem? Tem. Mas foi a referência que te entregou? Foi o fato que eu posso ter usado coisas parecidas.
Vai sua vez. Então tá. Vai. Ficar olhando o vaso com ansiedade não faz a flor ser mais rápida. Por um momento eu achei que era poema de cocô na parte do vaso. É Pedro. Isso é, Pedro. Isso é Pedro. Pô, acertei 3. 3? Sou foda. Amar é uma pedra no sapato. Que bom que eu ando descalço. Isso é seu. Porra. Você acertou, é meu. Porque ficaria subentendido que ele não ama. Ou que a pedra não incomoda. Então, eu entendi essa parte, mas fica subentendido que ele não, se ele não carrega a pedra, teoricamente ele não ama. Né? Justo. Bosta. Ok, então tá 3-2. Vai. A única alegria possível é a que temos. Acabou? Acabou. Você não faria isso é Pedro. Essa é Pedro. Aí. 4-2. Beijar, qualquer um beija. Flertar, qualquer um flerta. Mas o carinho de dedo é só com a pessoa certa. Isso é seu, não tem. Não! Não! Página 47 de Pedro. Parece poema de Sirica. Exatamente. Quem diria que o menino branco ia fazer um poema de masturbação feminina? Ou masculina trans, né? Nunca se sabe. Vai. Seu sorriso é o pouco que preciso para ser feliz. Eu tô sentindo uma pegadinha aí. Isso parece que é Pedro, mas porque é curto pra caralho e bosta. Mas eu vou falar que é seu. É meu. Aê, porra. Porra, acertei todos, velho. Eu sou foda. Eu botei um pós-scriptum também. O quê? Escova os dentes. Peraí. Às vezes, eu gosto de tirar foto do escuro. Lembrar que mesmo elas podem se tornar brancas na revelação. PS. Todos são ou podem ser especiais. Ok, eu não tenho certeza. Isso não faz o menor sentido, mas eu vou dizer que é do Pedro. Eu, trouxa. Eu achei que... Eu considerei ser seu porque não faz o menor sentido a foto no escuro ficar branca. É poesia, cara. A poesia transcende. Uhum. Então, vamos lá. De manhã você se foi, mas deixou comigo a ardente lembrança de nossa noite. Isso é você. Isso eu. Eu botei também um PS. O quê? Gonorreia é horrível. E assim que você usa um PS, Pedinho, ele muda o sentido do poema. Porra, manda isso pro M. Night Shyamalan lá, sei lá. Eu preciso aprender a fazer plot twist. A saudade é como uma garrafa sem água na geladeira. E não tem onde encher. Vai continuar vazia. Pra sempre. Isso é o Pedro? Isso é Pedro. O que denunciou? Pareceu muito banal. Justo. Eu acho que você já ouviu, mas vamos lá. Os olhos dela eram como o céu noturno. Quanto mais profundamente eu olhava, mais estrelas apareciam. Isso é Pedro porque a gente deu junto, eu acho. Eu devia ter escolhido outro. As ondas de felicidade bateram tão forte no meu banana boat que eu morri, afogado. Aqui, isso é seu. Bosta. Banana boat? O Banana Boat morri afogado. Ele não é tão serelepe assim pra dizer que morreu de felicidade. Então vai. Você é raio de sol para a flor da minha vida, iluminando meus dias nublados e me dando força para viver. Isso é você. Isso foi eu. Foi estruturalmente muito complexo pra ser Pedro. Porra. Cara, esse acho que foi o mais bosta que eu escrevi assim. Nossa, qual é uma bosta que eu consegui? Eu achei que eu acertei o que não era dele porque tinha a palavra ilusão, velho. Isso aqui é caralho, eu tô muito bem nessa porra. Eu tô quanto? Eu tô 7, velho. Acertei todos os 7. A saudade. Não, que isso já foi da saudade. Porra, perdi, achei. O vento da liberdade bateu tão forte em minha bandeira que ela voou e virou passarinho. Isso é seu? Esse é Pedro. Caralho, não foi o menor sentido isso. Eu sei que não. Eu inspirei a onda da felicidade batendo no Banana Boat. Sou poeta porque nasci para ser. E não importa o quanto tente, não consigo ser outra coisa. Isso é Pedro.
Não, sou eu. Ah, porra. Você tava perfeito até agora. Isso foi baseado no livro merda que uma amiga minha leu. Ela me contou essa frase. Pois é, frases merda. É legal que toda a sociedade fica falando, não, você pode ser o que você quiser. Tá bem ali. Mas então, Pois é, gente, siga seus sonhos, mas não tanto que você chegue a virar Pedro Salomão. Pouco menos. você tem que saber quando largar o osso. É, Você tem que saber quando o osso nunca foi seu, ainda mais. Pois é, gente. Ou você pode até continuar fazendo, mas assim, quando você escreve um negócio, tipo, tem dias que acordo feliz, tem dias que acordo triste, o que posso fazer? Talvez não compartilhe com o mundo. Assim, deixa no seu computador, no seu caderno, escreve outra coisa, vê se consegue fazer qualquer coisa melhor. Eu imagino que se você tem um nível de instrução acima do ensino fundamental primário, você consegue escrever mais que isso. Quem é a vez agora? Acho que é Você, minha. né? Você. Você não pode mudar a situação, mas a situação pode mudar você. Isso com certeza é uma frase que você viu no Google. Ok, você acertou. Mas parece, você tem que admitir. Mano, Vai. posso não saber quem sou, mas tudo bem. Vou me descobrindo pelo caminho. Isso é Pedro. Não sou eu. Porra. Baseado na frase que eu vi. Eu fui procurar, vamos ver, frases Caio Fernando Abreu. É do mesmo nível. Porra, quem que é esse? Você não sabe quem é Caio Fernando Abreu? Não, nem ideia. Não tá perdendo nada. Pô, eu tô perdendo alguém como o Pedro. Como isso é não perder nada? Olha, porque assim, eu não gosto dele, mas ele não é comicamente ruim. É ruim, mas não é comicamente ruim. É tipo o Birdemic 2. Ele é só chato. Ele é tipo aquela aula de. Aquele curso de 4 aulas de 40 minutos do padre falando como masturbação é ruim. Acho que tinha 1h20 cada aula. E eram Caralho. 6, não? Até a gente tava assistindo em velocidade, né? Mas, É tipo isso. porra, Não... então deve ser chato pra caralho. É. Viu? Mas tem gente que gosta. É esse tipo de coisa que a gente faz pra ter conteúdo pra vocês. A gente assiste aula de curso online, de padre falando 7 horas seguidas de como masturbação é ruim. E você acha que ele vai falar muitas coisas diferentes? Não, é a mesma coisa, com as mesmas palavras. Por 7 fucking horas. Até o padre é chato, velho. Ele tem voz de cara de gente chata. Ele nem fala alto e grita como se tivesse capeta. Aí pelo menos seria engraçado. O nosso erro foi pegar um padre católico não evangélico. Justo. Cadê o DVD do Malafaia? Tá aqui em casa se quiser assistir. Vai, vamos continuar. Se algum dia eu for perder as esperanças, me lembre que eu esperei demais e perdi a chance de achar o dia. Esse é o Pedro? Esse sou eu. Não. Eu escrevi a primeira frase com base em um poema do Pedro. Aí eu pensei, tipo, velho, eu só vou escrever o resto tentando usar, tipo, só as mesmas palavras que eu já escrevi. E saiu isso. Parece. Meu quarto é meu refúgio mais perto de casa. Acabou? Só tem isso? É só isso. Esse é Pedro. Esse é Pedro. Porra, eu sou muito foda, velho. Eu tô acertando quase tudo. Esse é mais uma daquela. Se você pensa que você não é bom o suficiente pra ter um livro publicado, meu quarto é o meu refúgio mais perto de casa. Mas eu acho que o fato. Eu vi Pedro Salomão tem canal no YouTube. E Ele é músico também. Ele é músico. Ele é palhaço de hospital. Muitas coisas. Pois é, e eu acho que o fato dele ter 100 mil inscritos ajuda. Ah, justo. E dele ser branco. E provavelmente classe média alta. Pois é. Mas, Chinelo, você sabia que amor é bicho instruído? Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore. Em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo sangue, que escorre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Isso é o Pedro? Puta que pariu, Chinelo, como você me faz isso? Isso não é o Pedro. Pera, isso não é o Pedro? Não é o Pedro. Eu tava em dúvida porque, assim, parecia muito não ser ele. E parecia uma pegadinha. Esse era meu teste. Como bons cientistas, a gente tem que ter evidência de que nossa visão não é enviesada, né? Isso é Carlos Drummond de Andrade, Chinelo. Imagina, tava muito complexo pra ser. Até pensei em Drummond na hora. Claro que pensou, né? Não, eu pensei, porra. Não, isso não parece com ele.
também não pareceu um negócio que você teria escrito. Ei, eu posso ser poeta, tá? Claro, Tá ok? tá ok. Se até ele consegue, eu também consigo. É. Então, conclusão é que a gente é cínico e Pedro é o melhor poeta que já existiu no Vamos lá. O próximo. Próximo, vai. A chama da sua memória ainda me aquece no gelo do seu desdém. É você porque Pedro não usaria desdém. Eu também achei que você ia notar por causa da temática de gelo e fogo. Mas... Justo. Ah, mas aí não tá muito sutil, pô. O meu era muito mais na cara. É. Esse eu acho uma merda, mas ainda acho melhor do que os do Pedro. Cara, tem muitos que eu escrevi que eu falei pra você que eu acho melhor do Pedro. Até o da geladeira eu acho melhor que os dele. Ainda é bosta. É um bosta bonitinho, sabe? Aquele bonitinho. É feio, mas arrumado. Uhum. Às vezes acordo à noite e vou pra minha terra dos sonhos. Durmo de madrugada e assisto TV comendo miojo. PS, o sonho é a vida da alma. O miojo me leva a crer que foi você. Mas parece muito negócio que o Pedro escreveria. E o final é eu, Pedro? Vou dizer você. Ah, acertou. Foi o miojo? Foi o miojo. Bosta. Eu não sou o que sou. Eu sou a tentativa de expressar o que sou. Meu comportamento é minha alma brincando de teatro. Eu não sou o que sou e essas putaria parece Pedro. É Pedro. É Pedro. É Pedro. Aí, pô. Mano, quanto eu acertei direto, eu sou muito foda, velho. Eu só errei 2 até agora. Quando eu vim pra poesia, passei na enchente nadando. Passei frio e passei fome. Passei 10 dias chorando. Por saber que de sua vida, pra sempre estava passando. Isso rima, não é Pedro. Ah, bosta. Tirando também por uma não é palavra. você, de quem é? Isso é de Paulo Vanzolini, é um samba. Capoeira de Arnaldo. Eu imaginei. Não imaginei que fosse samba, mas não era Pedro, não era você. Justo, eu esqueci da rima. Ah, só porque ele não usa rima em absolutamente nada, nem métrica. Ele usa uma vez ou outra. Ah, mas parece mais que é por acaso do que qualquer outra coisa. Ah, sim. Vai. Para construir a casa que tenho construído em mim, eu preciso passar um longo período limpando o terreno baldio em que minha alma se encontrava. Foram muitas carniolas de entulho jogado fora. Como está a sua construção? Isso é Pedro. Isso é Pedro. Tem um PS. Meus amigos me ajudaram muito. Não ajudou porra nenhuma no seu poema, né, Pedro? Eles ajudaram o maluco a construir a casa, pô. Ajudaram a construir a casa, mas o seu poema é melhor deixar isso pra lá, né? Você já pensou em, além dos seus amigos pedreiros, arranjar um amigo escritor aí, talvez? O professor disserta sobre o ponto difícil do programa. O aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. O professor vai sacudi-lo. Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz, com medo de acordá-lo. Isso é seu? Não. Não? Mas eu tô lisonjeado. Isso é Carlos Drummond de Andrade também. Eu imagino que possivelmente seria seu, mas não era do Pedro. Não era do Pedro. Só porque tinha palavras tipo disserta e programa. Também porque tinha professor e eu não acho que ele foi na escola. Que pesado. Brincadeira, Pedro, não processa a gente. A gente adora seu livro, a gente comprou um e estamos fazendo propaganda de graça dele. Para todas as 10 pessoas que assistirem, considerando nós mesmos. Talvez mais se isso for linkado nos seus vídeos também, mas... Imagina alguém o algoritmo do YouTube pode. Alguém tá vendo os vídeos dele. Sugestão, cult. 40 minutos de pessoas falando mal do livro. Pois é. A gente vai ter tanto hate. É legal Pedro, porque... Se você quiser, você pode vir aqui no programa. Se você fizer outro livro, você pode falar pra gente o que você quis dizer em cada um dos poemas. A gente ainda vai te zoar, mas pelo menos você pode se defender. Provavelmente eu vou rir mais da sua defesa do que de qualquer coisa que você escreva. Mas então, Pedro, se você quiser aparecer no cult, mande um e-mail junto com o meu pedido de desculpas para podcastcult@gmail.com. É legal que se alguém que não conhece a gente for ver isso, necessariamente é alguém que gosta do livro. Porque ninguém que cagou pra esse livro, tipo todo mundo, se daria o trabalho de clicar. Ouvindo 40 minutos. 40 minutos de pessoas falando mal de um livro de poesias.
inútil. De quem é a vez agora? Acho que é sua. A minha foi do professor. Ah, foi do Drummond, é. Quando deixou de ser recíproco, doeu mais do que quando deixou de existir. Isso é você. Isso é. Qual foi a parte? Eu deixo você chutar. Recíproco? Recíproco. Eu devia ter botado mútuo. Mútuo ia ser mais Pedro. É. É triste porque é isso que dá na cara, né? Tipo, ele usa uma palavra, abre aspas, difícil. Chinelo. Quando estou no ônibus, se eu vejo uma pessoa chorando, eu mesmo choro por dentro, como se a chuva dela fossem as lágrimas que molham a floresta da alma do que estão passando. Isso é Pedro? Não. Não. Porra, Mas também não é seu. Isso é meu. Isso é seu? Isso é meu. Ah. Porra, Chinelo, você não consegue perceber, eu usei a palavra lágrima. É, porra! Eu me baseei em um poema do Pedro aqui, eu esqueci de anotar ele, mas era alguma coisa como isso. Ok. Ela transbordava amor. Ele não sabia nadar e afundou sozinho. Esse é Pedro, claramente. Não, é isso Pedro. sou eu. Isso é você? Caralho! Aí sim. Agora você assumiu o seu Pedro interno, Chinelo. Foi aquela coisa. Acho que eu vi uma frase. Eu procurei o Tumblr frases. Tinha uma coisa parecida com isso, eu adaptei nisso. Porra, esse foi bom. Esse eu muito achei que era Pedro. Às vezes eu me arrasto com a cara no chão. Minha ansiedade não me deixa levantar. E vou deixando pra trás um rastro fundo, cheio das coisas que as pessoas falam mal de mim. E quando eu olho pro rastro, não vejo as coisas ruins, mas que o rastro mostra o quanto já andei. Está um pouco complexo demais. Parece um negócio do Pedro, mas é um pouco longo. Oh, ele tem umas poesias aqui que é quase prosa, velho. É quase. Ele tem as coisas que é prosa, na verdade. Não, ele tem poesias que são prosa, que aqui tem uma página, 2 páginas, mas ele tem umas que, tipo, são só grandes. Isso é ele? Não, isso sou eu. É. Isso você originalmente ou você pegou de algum? Isso sou eu originalmente. Ó. Mas a parte a ideia de olhar pra trás e ver o quanto você já andou é um PS dele. Claro. Claro que é. Se fosse eu, primeiro que eu não escreveria poemas, e se eu fosse escrever não ia ser tão ruim assim, ia ser pior, e eu ia abraçar a zoeira, o que ia ser sarcástico. E aí eu poderia ser ruim parecendo ser bom. E se eu colocaria algo que eu ia, sei lá, me enterrar no rastro, alguma coisa assim. Muito melhor. Tem que ser poema melancólico, pô. Vai. Você é tão oceano que suas lágrimas têm gosto de mar. Esse é Pedro. Isso é Pedro. Esse é Pedro. Eu não consigo chegar num nível de preguiça. Então. Tinha um PS nesse também, né? Qual? Eu não escrevi o PS, era alguma coisa sobre beijar os olhinhos molhados. Olha só. Que é um negócio super normal. A pessoa tá chorando, você vai beijar o olho dela. Chega aquele beijo de língua, tudo babado. Né? Porque você sentiu o gosto das lágrimas. Você vai no mexicano, come aquele puta burrita pimentada, vai dar um beijinho no olho. Chinelo. Você não é esgoto, mas seu cocô tem gosto de... Eu não acho que seja Pedro. Por favor, repete que não deu pra ouvir. Você não é esgoto, mas seu cocô tem gosto de bosta. Nossa, eu acho que eu vou dar o chute que é você. Acabei de inventar isso, bom. Olha só. Pô, não tá dando certo isso. A ideia era mostrar que a gente conseguia fazer poemas tão bons quanto o Pedro. E a gente não consegue. A maioria. A gente tá fazendo melhor. Tá difícil. Pela primeira vez que eu vi sua voz, o som começou a avalanche no meu coração, tirando toda a sua neve e permitindo que ele se aquecesse novamente. Isso é dele. Não, isso é meu. Isso é seu? Isso é meu. Ele fica fazendo várias temáticas com verão e inverno. E ele é de São Paulo, tipo, do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Não tem inverno, cara. É tudo quente. Eu acho que você ia notar por causa da temática de gelo e fogo. Ah, justo. É.
Ah, mas é diferente, pô, gelo e fogo. Tem que ter que o gelo queima. Ok. Não é só a temática, senão até aí o Game of Thrones lá ia ser uma poesia em prosa ruim. Uhum. Chinelo, você já percebeu como as mariposas rodam a lâmpada? Elas não conseguem abandonar, ir pra longe. Mas a lâmpada sempre mata elas no final. Às vezes porque é quente, às vezes de cansaço, às vezes porque uma aranha esperta fez a teia ali. Toda pessoa é uma mariposa para ela mesma, mas tente não ser uma lâmpada para outras pessoas. PS, acabei de sair de um relacionamento tóxico. Isso é seu. Ah, caralho, esse eu me esforcei pra aparecer ele. Ele não. O tóxico entregou e eu também não achei que ele escreveu sobre mariposas. Caralho, não escrever de noite, então. É. É o ensinamento que eu tiro disso. Não, parecia, mas assim. Pô, esse eu realmente me esforcei. Cusão. Você tem que ver, os que eu me esforcei pra parecer ele, são justamente os que eu coloquei o menor esforço como poema. O Ela Transbordava Amor, ele não sabia nadar e afundou sozinho. Você acha que foi difícil escrever isso aqui? Não foi. Justo. Confessou, tem um mundinho só meu na minha cabeça. E foi a primeira vez que eu quis ser astronauta. Isso aí. Isso é ele. Isso aí. Porra, eu sou um gênio, caralho. Eu pensei que não por causa de astronauta, mas aí depois eu pensei, pô, astronauta é uma coisa ok. Eu tô jogando o nível muito pra baixo. A saudade é como o gelo que queima frio. Eu não acabei ainda. É como, é como uma úlcera que dói e não dá pra ver. É fingir que está ok, mas não está ok. É um amar que fica louco sem amor. O que é, Chanel? Eu acho que é seu. Você também pegou algumas coisas de Camões? Ah, vá. Eu estou certo? Não, isso, claro, esse é o primeiro poema de Pedro. Não, É. sério. Não, obviamente não, tá louco, velho. É muito zoeira. Assim, eu imagino alguma coisa parecida, mas seria muita coincidência de ser gelo que queima frio e Camões na mesma zoeira. Afinal, quem é Camões perto de Pedro? Que é Camões? Fernando Pessoa? Drummond? Não. Pedro Salomão, o maior poeta da língua portuguesa. Li de qualquer língua, De qualquer língua, né? menos Libras. Eu acho que existe poesia em Libras também. Só que é diferente. Ah, vá, por que será? É, obviamente. Mas assim, existe poesia em Libras. Ah. Vai. Quando Deus quebrou a torre de Babel do amor, fragmentou o amor em todas as suas formas de amar. Cada dialeto amoroso se expressando do seu jeito, seja por meio de presença, elogio, carinho, toque ou surpresa. E agora todos procuram alguém com a linguagem do amor, com quem possa se comunicar. Nossa. Quando você falou dialeto, eu imediatamente achei que era você. Mas por outro lado, o resto tá muito piegas. E sei lá, eu imagino isso numa música ruim do NX0. Então, eu tô muito dividido. Eu vou falar que é Pedro. É meu. Porra! Mas o livro do Pedro Salomão não tem só poemas, ele também tem textos. E aí ele escreveu um texto semelhante a isso. E aí eu peguei e transformei em poema, porque eu tô fazendo teu trabalho por você, Pedinho. Não dava pra ter transformado aquele texto em poema, eu fiz, tá botando a mesma informação que você botou ali, e muito menor, ainda maior do que os merda que você escreve, mas porra, isso não era difícil. Qual o problema, Pedro? Agora vai deixar a gente usando fazer esse trabalho por você, porra? E a gente não tá ganhando nenhum dinheiro por isso, pô. É? Todo o dinheiro do YouTube com os 10 views. O YouTube ainda vai pagar a gente. Aí um dia. Um dia. Não importa o fato da gente falar palavrão em praticamente todo episódio, ele ainda vai pagar a gente. Aí, bosta. As editoras de livro e de filme vão começar a contratar a gente pra fazer reviews dele. Pode ser. Ó, gente, se você tem um poeta frustrado que não consegue fazer poema e escreve texto, eu tô aqui, eu posso fazer seus textos em poema. É só mandar para gmail.com. Estamos esperando. Como escreve isso? Não sei. Escreve você primeiro que a gente copia o endereço de e-mail que você mandar.
Não, mas esse é o nosso e-mail de verdade. Você tem um e-mail agora? Não, eu tenho que ter e-mail pra ter a conta do YouTube. Esse é o nosso e-mail de verdade, podcast cult. Pode pá. Cult escrito como telecine cult, só. Não tem o acento nem separação, não. O traço. Não tem. Porra, gente, é o primeiro podcast cult. É. Chinelo, você sabia que toda poesia é escrita no coração de quem a lê? O poeta é amigo da alma alheira. Quando eu pego um papel e uma caneta, azul de preferência, não tenho a pretensão de escrever poesia. Meu único desejo é sangrar. Não é um exercício literário, é uma experiência humana. Sou poeta. Enquanto escrevo, sou um louco. Parece um negócio que o Hemingway falou, por isso eu vou dizer que não é Pedro. Quem? Hemingway. Porra, isso é Pedro, cara. Caralho. Mas isso não é Pedro poema. Isso são. Eu tenho um texto dele. Eu peguei várias frases desconexas que estavam no texto e botei nessa ordem. Então, Pedro, estamos fazendo seu trabalho por você, Pedrinho. Que porra é essa? Você não consegue transformar seu texto em poema? Aqui, ó. As frases eram: toda poesia é escrita no coração de quem a lê, o poeta é amigo da alma alheira. Ponto. Isso é uma frase. Quando eu pego um papel e uma caneta, azul de preferência, não tenho a pretensão de escrever poesia. Meu único desejo é sangrar. Essa é outra frase. Não é um exercício literário, é uma experiência humana. Sou poeta enquanto escrevo, sou um louco. São outra frase. Eu achei por um momento que era ele, porque eu lembro de ter visto algum review que falava sobre o negócio da caneta azul. Tá, deixa eu ver a minha vez. Né? Se você decidiu ser uma pessoa melhor, já começou a conseguir. É isso? É isso. Isso é Pedro, não é possível. Essa é pena. Eu não consigo chegar nisso. Até porque eu não acredito nisso. Eu não acredito muito das coisas que eu escrevi aqui, mas tudo bem. Pô, olha quando tem tantas coisas bonitas que você escreveu, Chinelo. A Torre de Babel. A Torre de Babel. Porque Pedro não consegue fazer seu próprio trabalho. Tem que depender de gente zoando ele pra fazer, né, Pedinho? Pedinho, eu quero meu cheque. Se quiser arranjar um ghostwriter aí, você bota seu nome na capa, mas a gente escreve o rolê, tá? A gente escreveu que eu escrevi 15 poemas em 2 dias. Você escreveu quantos? Eu escrevi 20 em... Assim, 15 foram em tipo, 1 hora. E o resto foi agora. Olha só, velho. Você vai estar cagando o livro, Pedro. Isso já é meio livro seu, pô. Você bota um poema por página, às vezes só uma frase por página. Às vezes uma página é um desenho. Às vezes a página é só em branco mesmo. Então, ó. Por favor, contactar a gente, podcastcult@gmail.com. Estamos esperando e eu quero meu cheque e meu pedido de desculpas. Você sabia, Chinelo, que o silêncio é a música de Deus pra você? Quando surge uma música na sua cabeça, é Deus te chamando pra um karaokê? Isso é muito ruim. E eu não. E por isso me leva a crer que seja Pedro, mas eu vou dizer que é você. Bosta, você acertou. O Pedro tem uns 3 poemas falando que o silêncio é Deus fazendo alguma coisa. Então, por isso que eu achei muito estranho. Eu já tinha visto o poema de silêncio. Na sua parte tem também? Eu acho que tinha. Ou eu vi numa das reviews, mas eu lembro de ter visto o silêncio. Eu tava achando muito suspeito. Era um bait muito... Está tão apaixonada que agora não consegue se ver com outra pessoa, além dela mesma. Isso aí. Porra, Chinelo. Zero. Tá fudendo o propósito do jogo aqui. Eu botei uns que são muito icônicos. É muito merda pra eu ter conseguido chegar. Às vezes eu faço cocô em pé, só pra mudar as coisas um pouquinho. Mas sempre faço em cima da privada, pra dar pra limpar depois. Se você for fazer alguma coisa só por fazer, faça de um jeito que dê pra arrumar. E essa última parte é escrita em negrito. PS, eu acho muito engraçado quando as pessoas leem a palavra cocô. Isso é seu? Foi o cocô? Né? Apesar que a temática ainda parecia um negócio dele. Eu copiei esse PS dele, em que ele fala que ele acha muito engraçado o sorriso das pessoas quando ele lê a palavra bunda. Porra, vai, é tão bom esse poema, como você não... Não, eu achei melhor do que os dele, mas... Como você... Não disse é melhor porque é bom, eu disse que é bom porque... É bom porque parece ele. Como você conseguiu pegar? Pois é, né? Ao te ver sentado naquele bar, seus lábios de mel, seus olhos de céu, seu jeito de rir, sorrir e vir, me deu vontade de me aproximar, de conversar, de te beijar, mas me faltou coragem e
e no dia seguinte me sobrou remorso. Tem muita rima pra ser Pedro. Mas por outro lado, é muito clichê. Eu não sei se é você tentando ser ele ou se é ele. É Pedro. Não sou eu tentando ser. Você acha que o Pedro usa remorso? Não, eu pensei que ele usaria mágoa, na real. Mas Não. mágoa também é uma coisa muito Carlos Drummond. Então, eu acho que ele usaria tristeza. Você acha que ele tá rimando lábio de mel, óleo de sal? Porra, lábios de mel era fácil, era Iracema. Iracema, meu filho. Caralho! Não, como eu deixei essa passar? Nossa, eu mosquei agora. A gente devia ter contado quantas palavras diferentes ele usa no livro todo. Eu acho que se você desconsiderar a prosa, pegar só a poesia, não deve passar de 2.000. Assim. Não, nem isso, deve ser 1.000, 500. A gente devia ver quantas vezes ele repete assim. Ansiedade, depressão, ele repete bastante também. A depressão eu não vi, eu vi muita ansiedade. Amor, gente. Por favor, Esse será se tiver cocô eu já sei qual é. Esse claramente é Pedro. A criança morre quando o garoto bate punheta pela primeira vez. O garoto morre quando o homem beija com amor pela primeira vez. E o homem morre quando o poeta escreve um verso pela primeira vez. PS, eu nunca beijei ninguém. Isso é quem? Eu acho que é você, até porque ele tem vários poemas falando sobre ele beijar a pessoa. Caralho. Não te entregou o bater punheta? Você acha que Pedro não falaria disso? Eu não vi no livro, até porque a audiência deles são meninas adolescentes. Eu não acho que elas iam ficar muito confortáveis ouvindo sobre como ele bate punheta. Elas ficaram sobre como que é o dedo amigo, carinho de dedo. Eu tinha esquecido dessa. Aqui, beijar mas é uma qualquer um experiência beija. mais próxima. Flertar qualquer um fleita. Mas o carinho de dedo é só com a pessoa certa. Ó, esse rima. Ó, carinho de dedo é uma experiência mais próxima delas. É legal que carinho de dedo tá em negrito. Se você tiver alguma dúvida que isso é um inuendo pra outra coisa, eu deixo claro pra não ter essa dúvida. Porque você é retardado. Mano, como esse cara consegue? Pois é. Seu amor é mais que sentimento. É manifestação física de tudo que uma juventude de ficção me prometeu. Isso é você. Isso é. Qual foi que entregou? Ficção. Lê de novo. Seu amor é mais que sentimento. É manifestação física. Manifestação. Pronto. De tudo que uma juventude de ficção me prometeu. Tá assim. Tá overall muito complexo. E tem palavras difíceis. Quando eu quero calma aí. Quando eu quero conquistar alguém, faço questão de mostrar minhas mais profundas filosofias sobre a vida e a minha paixão pelo mistério da natureza. Mas no fundo, busco uma pessoa que ainda tenha interesse em mim, quando eu estiver falando sobre o superpoder que eu teria a ter e o pedido que faria se encontrasse uma lâmpada mágica. PS. Superpoder que eu queria ter. Voar. PS2. Pedido que faria ao gênio da lâmpada. Que você esteja gostando desse poema. Eu acho que isso não é ele. Não é ele? Não é ele, até porque ele tem uns poemas meio dizendo contra a ideia de filosofias, religiões e verdades absolutas, como ele coloca, que não é filosofia, mas tudo bem. Assim, na minha parte, ele tem uns, pelo menos 10 poemas, o que é pra caralho, porque é 10 de 90. E isso é ele. Se fode aí, chinelo. Caralho. Pois é, Pedro se contradizendo. Que porra é essa, Pedinho? A gente tem que editar teus livros agora, tá? Não, pior que ele tem vários... Ele tem várias ideias contraditórias. Essa é uma delas, mas tem várias outras. Acho que se vocês gostarem muito desse podcast, vocês podem botar no comentário. Isso, você mesmo, uma pessoa que está assistindo, mãe do chinelo. Você pode botar no comentário do vídeo pedindo mais e a gente pode fazer um Pedro Salomão, o retorno brutal do Steve Magal, vai irmão do Jorel. E a gente faz das músicas dele também, assim como das outras poesias não inclusas. E aí é até bom, porque a gente já falou, tipo, 1/3 das poesias dele até agora. A gente pode falar os outros 2/3 no próximo podcast. Pois é, eu acho que talvez isso seja infração dos direitos autorais do livro dele, mas... Não é, porque é lei da paródia. Tá zoando, então pode. E esse é um vídeo que pode genuinamente chegar ao Pedro Salomão, já que ele tem, ao contrário das outras pessoas sobre quem a gente fez o podcast, várias redes sociais, além de falar a mesma língua que a gente. Diferentemente da gente,
Ele é rico e famoso. Eu não sei qual rico ele é, com só 100 mil inscritos, mas... Ah, mas ele escreveu um livro, pô. Você acha que alguém pagou pra ele escrever esse livro? No começo ele teve que botar dinheiro. De qualquer forma... Você tem que pensar que o quê? Se alguém é poeta escrevendo essa bosta, ele teve que ter uma família rica o suficiente pra sustentar ele. Até deslanchar, sei lá, se deslanchou. Mas de qualquer forma, e se vocês quiserem a continuação, Salomão, você pode vir aqui ser nosso convidado no CUT. Você pode fazer o pedido de desculpas ao vivo. Não é ao vivo porque esse programa é gravado, mas você pode fazer isso no ar. Não precisa me mandar o e-mail, eu ainda quero meu cheque. Mas... Ei, vamos dividir essa bosta aí, cuzão. A gente vê quando ele chegar. A gente vê quando ele chegar. Mas eu quero meu cheque, Pedro. Mas então, Chinelo, depois dessa série de jogo aqui, eu já acabei meus poemas. Nossa, ainda tenho. Você tem ainda? Ainda tem. Porra, Eu botei 15 dele e 15 meus. Eu botei tipo 2 dele no total. 2, 3. A partir de hoje, só quero querer quem de fato me quer. Isso é ele. Sério. Qual foi? Nenhuma palavra difícil. Também tem. Qual que é o nome? Peraí. Porra, fugiu a palavra. Ele repete várias vezes a mesma palavra, o que nesse caso é querer. E essa sempre no mesmo sentido. Então ele não muda nada. Então foda-se. É só uma pessoa com vocabulário limitado. A gente vê o mundo com o mesmo olhar. E não existe conexão maior que essa. Tá, essa eu tô genuinamente dúvida. Eu acho que é Pedro. É Pedro. Ah, porra, eu sou muito foda, cara. A vida é poesia. Ser poeta é só transcrever as poucas sensações que dá pra definir com palavras. Isso é você. Isso sou eu. Descrever, cara. Descrever. É. Eu já acertei 12 aqui, eu acho. Eu parei de contar. Eu tava contando. Eu tô contando você e eu. E você, ouvinte, que está bebendo enquanto ouve isso, você também. É assim, se você seguiu aquela ideia do Drinking Game no começo, você já se fudeu. Não sei, que é a questão, pelo menos como eu propus, se a pessoa acertar, ela não precisa beber. Eu não sei o quanto ela tá acertando aqui. Nossa, ia ser legal se o cara tivesse poema pra caralho, o suficiente pra ele esquecer os próprios poemas. Imagina se a gente fizesse esse Drinking Game com ele. Porra. É você ou é a gente te zoando? Se você errar, você bebe. Bom, Pedro, convite. O convite tá aí. A camisa branca que eu esqueci na sua casa foi a única coisa que restou de mim em você. Se você soubesse o quanto tem de você em mim, saberia que eu sou um pedacinho de você. Isso é você. Não, isso é ele. Tem um PS também. Conversa que tivemos uns meses depois. Conversa? Ele falou pra ela. A camisa branca, ela falando pra ele, e se você soubesse o quanto tem de você em mim, ele falando pra ela. Ele falou pra ela o quanto tem dela nele. Ó, que fofo. Se ele fosse uma mulher e estivesse declarando a um homem, poderia ser um filho, né? Mas nesse caso a gente sabe que é apenas herpes. Ou talvez ele esteja simplesmente citando o poema antigo e você jogou na raia. É zoeira, tá, Pedro? E a gente sabe que você só tem hepatite C. Crianças, tomem suas vacinas e usem camisinha. Entrar na vida de alguém, entre para o bem. Pois quem entra para o mal, fecha as portas do coração, barrando todos que tentem entrar depois. Isso é ele. Não, isso é eu. Isso é você? Isso sou eu. Porra, chinelo. Acabaram os meus. Mas foi convincente, né? Esse foi muito bom. Assim, muito bom. Parecia muito Pedro. Parecia com ele. Parecia muito. Então, chinelo. Concluindo o nosso jogo. Parabéns, você venceu. Você acha que qualquer um consegue escrever como Pedro Salomão? Eu acho que essa era a intenção do jogo, né? Você acha que o jogo mostrou isso? Se você gosta de Pedro Salomão, e você gostou, por exemplo, de alguns poemas que a gente escreveu, eu tenho mais notícias. Que a diferença do poema do Pedro Salomão para os poemas que eu escrevi é que o dele vem de um lugar genuíno. E eu funcionei mais ou menos como aqueles robôs. Robô não, aquelas inteligências artificiais que leem vários textos e tentam emular o estilo da pessoa. Então, assim, o único que eu realmente posso dizer que veio de um lugar genuíno foi o da gonorreia, porque eu achei engraçado. Esse eu publicaria. É assim que se faz um PS, viu, Pedro? Fica a dica. Eu aceito meu cheque. Estamos esperando o cheque, você já sabe o e-mail. Se você
manda um e-mail pra perguntar pra onde envia o cheque, tá? Não dá pra enviar cheque pelo e-mail. Só pra deixar claro. Mano, não tem nenhum que eu escrevi que veio de um lugar genuíno, tudo é bosta. Mas acho que o meu favorito é o da geladeira. Que bom. Eu também gostei do Torre de Babel porque ele me faz você me dever dinheiro, né, Pedinho? Eu quero meu cheque. Eu tô fazendo o seu trabalho por você. Inclusive, se você mandar o cheque, você pode colocar no seu próximo poema ou na próxima edição do Eu Tenho Sérios Poemas Mentais e tirar aquela vergonha que é você ter que escrever um texto num negócio que podia tão claramente ser um poema. Você também pode, caso você queira, escrever textos e a gente transforma ele em poema. Tem aquele Pode poema ser. que é só uma colagem de frases que você escreveu que parecia até ok. Não é difícil, Pedro. Estamos esperando. Você sabe pra onde mandar o cheque. Não, o cheque você não sabe. Não sabe pra onde mandar o e-mail e a proposta de emprego. podcastcult@gmail.com. Quando você estiver em São Paulo aí, ó, tamo junto. Você também é nosso convidado para um podcast futuro, caso você queira, possivelmente sobre você também. Ou pode ser sobre outra coisa, se você quiser. Você pode achar um livro ruim de Carlos Drummond de Andrade, a gente faz um podcast curto sobre ele. Eu não acho que vai ter. Eu gosto do Drummond, eu não acho que vai ter tanta coisa. Exatamente por isso será curto. Então, a gente tá aqui fazendo um podcast sobre Carlos Drummond de Andrade. E aí? Acabou, né? Vou avisar o que é A Pedra no Meio do Caminho. Aquele é um dos maiores poemas. A Pedra no Meio do Caminho é um dos maiores poemas da literatura brasileira. Ninguém pode me convencer o contrário. Era shitpost antes da internet. Tem o poema dele pra as 14 Years White Girls, que era. Como que é? Acabava com. Foi eterno enquanto durou, alguma coisa assim. Eu acho que você tá pensando em Vinícius. Tudo igual. Tudo velho, tudo morto. Que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto durar. Isso é Vinícius. Tudo igual. Teve uns poemas aí que é um poema do Vinícius, do Carlito, que você achou que era dele, pô. Olha só, o menininho tá. Mas foi um erro de julgamento, né? Tava óbvio que não era. Que nota eu dou pra ele? Que nota você dá pra ele, Chinelo? Eu acho que assim, não seria justo terminar. Eu disse que tinham 3 poemas dele que eu tinha gostado. Eu falei um, eu vou falar os outros só pra. Gostado assim, eu não desgostei. Alguns achei até ok, pelo menos. O falta de sentido, excesso de sentido, me confundo, me afundo num buraco que é o mundo. A última rima é meio merda, mas assim, eu gostei disso. E eu já falei o do Olho ao Redor Vejo as Mesmas Paredes, eu teria enxugado esse. E o compreende o paradoxo de sua existência entre o desespero de quem te amava e a indiferença do seu coveiro. Ok, esse. Ok. Então, assim, a gente não estaria fazendo esse programa se todos os seus poemas fossem nesse nível. Eles não são, por isso a gente tá te zoando aqui, né? Por isso você tem que mandar um cheque pra gente estar fazendo seu trabalho por você. Por outro lado, perceba que esses poemas não são bons o suficientes para você ser notado. Então você pode só continuar sendo ruim. Contanto que você genuinamente acredite que você tá sendo ruim, vai ser um ruim legal. Então, Rola, que nota você dá para o Pedinho? Para o Pedinho. Eu não li o livro de uma tacada só. Não que eu não quisesse, é só porque, sei lá, acabei de cagar e não deu pra cagar não deu pra ler numa cagada inteira. Eu acho que Pedinho depende do seu estado de espírito. Se você estiver animado, ele é engraçado. Se você estiver só sem saco, ele só é ruim. Por isso, eu dou a Pedinho uma nota de. Era de menos 10 a 10 ou de menos 5 a 5, ou como a gente propôs no último episódio, se você achar que tem coisas boas e coisas que você pode dar a nota em forma de um número complexo. Por exemplo, a gente definiu que a sua nota para Papaco era 5 e mais 5, porque você gostava dele dos dois lados. Eu acho que ele é um. Eu acho que ele é um 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5. Porque eu acho que ele é, no geral, chato. Mas se você quiser achar graça, você consegue se forçar a achar graça. E tem poucos poemas que são realmente engraçados. Se você for cínico como a gente. O que a gente já descobriu que a gente é. E todo esse episódio passado mostra que sim. Eu acho que a nota, no meu caso, fica melhor. Porque quando a gente estava comprando aquela... A tia do caixa falou: Nossa, Pedro Salomão, eu tenho um livro dele, eu adoro. Ele veio aqui dar autógrafo. Ela tinha a cópia autografada, né? O lore torna tudo melhor. Salomão, pra mim,
talvez a escala não seja suficiente. Ele é nota 11 na escala de pH, porque ele é básico pra caralho. Justo. Mas na nossa escala, Parece Instagram de gente classe média alta. basicamente, de um parece uma grande de uma menina adolescente, média, classe média alta, né? E branca. Sim. Justo, classe média alta já é branca. Desculpe. Eu pensei em fazer a piada, mas para evitar problemas, eu deixei pra lá. Pesadão, pesadão, não. Então, como eu disse, tiveram 3 poemas assim, que eu até gostei mesmo. Então eu daria pra ele 3 e mais um. Ele é melhor se você ler assim, de uma forma mais cínica. Mas como poesia, ele dá ele recebe 1 de 5. Então. 3 e mais um. 3 e mais um. Acho que é isso. Eu gostaria de acabar com o meu poema favorito do livro, você me permite? É o poema de abertura. Poeta é bicho que voa, sem tirar os pés do chão. É quem sente com a mente, pensa com o coração. Viva a força da poesia, viva Pedro Salomão. Esse é um poema de Braulio Bessa, sei lá como pronuncia o nome dele. Não é de Pedro Salomão, é o melhor poema do livro. É isso aí, gente. GG, falou. Braulio. O nome do cara é Braulio, agora te caiu. Qual é o próximo tema que vocês querem ver? Nós temos várias opções. Você quer fazer Deus Não Está Morto? E aí depois a gente faz Scientologia? Deus não está morto todos? Todos? Pô, é triste. Deus não está morto 1 é ok, é legal, é bom. A Deus não está morto 3 é chato. E o 2 Mas então, a gente cobra a progressão do filme. Ok. Deus Não Está Morto? Deus não está morto. Então, o próximo episódio de Deus Não Está Morto. A não ser que Pedro Salomão comente. Pedindo um episódio de sua escolha. Se você for uma pessoa Tchau. Mas eu também quero o pedido de desculpas e o cheque. e o meu cheque pelo menos a promessa do cheque no comentário. Então, se você for uma pessoa rica Salomão que tenha recursos, por favor, mande esse vídeo para Pedro Salomão. Esse podcast, sei lá onde você está ouvindo. E o cheque. Pelo menos reembolsar o livro. Se você for um alcoólatra, meu caro ouvinte, venha preparado. Que em Deus Não Está Morto, a gente vai botar um drinking game que a gente fez para Deus Não Está Morto. Testado e aprovado. E eu não lembro o final do filme. Esse foi o 3º episódio do Cult. Até a próxima semana. Talvez, eu não sei quando a gente fizer. Até quando a gente fizer a próxima. E fechou.